Muito bem. Vamos ver agora um segundo exemplo de aplicação da equação dos gases ideais, né? Então, vamos considerar que no motor de um automóvel, uma mistura de ar e gasolina é comprimido no interior do cilindro antes da ignição. É o que acontece no motor e a combustão de um automóvel. Você tem lá a gasolina e o ar, né, sendo comprimidos até explodirem, né? O motor típico possui uma razão de compressão de 9:1. Isso significa que o gás no cilindro é comprimido a 1/9 do seu volume original. Okay? Você tem lá o volume inicial, ele é comprimido até 1/9, né, do valor inicial. Se a pressão inicial é de 1 atm e a temperatura de 27 Celsius, podemos calcular qual é a pressão, né? Aliás, se a pressão após a compressão for de 21,7 atm, qual seria a temperatura final? Ok? Vamos fazer isso. Então você tem anteriormente a condição inicial, o volume, o cilindro, o gás normal, né, sem ser comprimido, a 1 atm e 27 graus Celsius. Depois você tem a compressão a 1/9 do volume inicial, com a pressão de 21 atm. Nesse caso, qual seria a temperatura? Vamos resolver esse exemplo. Então vamos lá para a resolução do nosso exemplo, né? Vamos anotar aqui primeiro os dados. Nesse problema em particular, nesse exemplo, nós temos duas situações, né? Uma situação inicial, ok? Em que o gás tem uma pressão de 1 atm, ok? Ou, colocando aí no sistema internacional, seria 1,01 ou 0,13, se você preferir, vezes 10 a 5 Pascal, ok? Que é a situação inicial, a gente poderia até colocar aqui um índice 0, P0, pressão inicial. Você tem uma temperatura inicial, T0, seria de 27 graus Celsius, ok? Também podemos colocar no sistema internacional. Você tem que transformar então de Celsius para Kelvin, que é feito, né, adicionando 273,15, né, a transformação de Celsius para Kelvin. Aí somando você obtém 300,15 Kelvin, ok? E nós teríamos ainda, de forma aí indefinida, né, não foi falado, um volume inicial V0, ok? Aí esse sistema, nesse sistema, nessa situação inicial, nós poderíamos, né, nós podemos aplicar a equação do gás ideal, ok? Aí nós obteríamos o que? P0, V0, né, a pressão inicial vezes o volume inicial, é igual a um número de moles desse gás, né, vezes a constante, vezes a temperatura, que no caso é a temperatura inicial, tá bom? Nós podemos aplicar aqui essa equação e vamos fazer isso, né? Pressão inicial é de vou fazer aqui do lado. A pressão inicial é de 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, que multiplica o volume inicial, que
não foi dado, né? Vamos deixar aqui apenas indicado. O número de moles, que também não foi dado, vamos deixar aqui indicado, vezes o R, que com 3 algarismos significativos, 8,31, vezes a temperatura inicial, que nós vimos ali é 300,15. Ok? Então, aí é a aplicação do gás ideal para essa equação. Do jeito que está aí, não tem como nós determinarmos nem o valor de V0, nem o valor de N. E nem o que ele pergunta aí no final, né? Sobre a temperatura final. Vamos então agora fazer o mesmo raciocínio para a situação final. Ok, vamos adicionar uma página aqui e vamos fazer o mesmo raciocínio para a situação final. Na situação final você vai ter uma determinada pressão, que nós vimos ali, de 21,7 atm. Nós poderíamos também transformar para o sistema internacional, seria multiplicar 21,7 vezes 1 atm, que é 1,01 vezes 10 a 5, tá bom? 21 atm é 21 vezes 1 atm. Quando você faz esse produto aqui e reescreve em potência de 10, você encontra 2,1917. Vamos deixar aqui esse tanto de algarismos. Vamos fazer deixar para o final a consideração dos algarismos significativos. Então aqui é a pressão final no sistema internacional, 2,1917 vezes 10 a sexta pascal. Muito bem, esse sistema vai atingir uma temperatura final, que é a incógnita aí do problema, né? O que nós desejamos encontrar, e atinge um volume final, que, como nós vimos lá no enunciado, vai ser 1/9 do volume inicial, ou, se você preferir, seria o volume inicial dividido por 9, ok? Então essa aqui é a situação final, certo? Aí, fazendo um raciocínio análogo, você tem PV, a pressão, a temperatura e o volume. Podemos aplicar a equação do gás ideal. Então nós teríamos, aplicando a equação do gás ideal novamente, você teria pressão final vezes o volume final, o número de moléculas, o R, vezes a temperatura, nesse caso a temperatura final. Ok, aí o que nós obtemos aqui? A pressão final, vou escrever aqui, 2,1917 vezes o volume final, podemos escrever V0 sobre 9, igual a N, que a gente não sabe, vou colocar aqui, o R nós conhecemos, 8,31 vezes a temperatura final, que é também uma incógnita. E agora, como é que nós podemos resolver, né? Nós temos aqui a situação inicial e nós temos a situação final. Duas equações e nós temos aí no meio 3 incógnitas, mas nós podemos então resolver esse sistema, né, de duas equações, substituindo uma na outra, correto? Você substitui uma equação na outra, e fazendo isso é possível determinar o valor da temperatura, tá bom? É uma forma de fazer isso. Você tem duas equações aí, você poderia resolver da forma que você achar mais adequado, né? Uma forma simples aqui de resolver esse sistema é dividir uma equação pela outra, né? De forma mais simples e direta, né? Então vou colocar aqui, dividindo as duas equações. Bom, eu vou reescrever aqui a equação que nós temos do lado de cá,
1,01 vezes 10 a 5 vezes V0, que é igual, do outro lado, N vezes o R, vezes a temperatura inicial lá, que é 315. Eu vou dividir ambos os lados pelos lados correspondentes lá da segunda equação. Você teria aqui 2,1917 V0 sobre 9. Desse lado você tem N 4,31 e o T, que é a incógnita. E aí, como é que nós podemos resolver essa equação? Do jeito que ela foi desenhada aí, nós podemos fazer algumas simplificações, né? Esses termos que estão aparecendo idênticos, né, no numerador e no denominador podem ser simplificados. Então, vamos agora fazer meio por extremos nessa equação. Desculpa, aqui tem um erro, né? Está faltando a potência de 10 a sexta. Aqui tem um 10 a sexta. Bem aqui também. 10 a sexta. Vamos fazer agora meio por extremos e vamos encontrar o valor de t. Então, teria t que multiplica 1,01 vezes 10 a quinta igual a 315 vezes o outro lado lá, que é 2,19 17 10 a sexta, ok? Sexta. Aí você isola o valor de t, tá bom? Isola o valor de t, então vai dar 300,15, não fiz a conta, vou só repetir aqui. 2,19 17 e 10 a sexta, tudo isso dividido por 1,01 vezes 10 a 5. Se você fizer essa conta, aí na minha contabilidade aqui eu encontrei 723,7 Kelvin, tá bom? Depois você confere aí. Bom, e esse é o resultado então para a temperatura final do sistema, tá? Então, aqui eu resolvi dividindo uma equação pela outra. Você poderia fazer de outro modo, né? O outro modo seria isolar uma das variáveis. Por exemplo, você poderia isolar o V0 ou o N aqui na primeira equação e substituir aqui na segunda equação, né? Ou V0 ou o V0 ou o N. Seria outra possibilidade, né? Aqui eu fiz uma outra forma, tá bom?